Boa noite, pessoal. Alegria estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa 69ª Semana do Livro Espírita de Franca. Estamos já a meio da semana, com um público realmente muito bom nesses dias. E nós só temos a agradecer a Deus, pela oportunidade do trabalho mais uma vez, agradecer a vocês a presença e lembrar que a Semana do Livro Espírita, que acontece em Franca há 69 anos, é a mais antiga do nosso país, de maneira ininterrupta, e tem levado o livro espírita, a palavra do livro espírita, a todos aqueles que têm interesse. Então a gente fica muito satisfeito por esse trabalho estar tendo esse dinamismo já há tantos anos. Nós sabemos que muitos de vocês já ouviram essa historinha, mas eu tenho que repetir, que nós temos a livraria aqui embaixo do palco, nós temos que passar pela lateral, descer a escada, com os descontos que são muito bons, 15% a 70% nas obras que estão expostas aqui. Lá na livraria, no centro, também, nós estamos praticando os descontos de 15% a 70%. Além disso, nós temos aqui na livraria aqui do teatro, os livros em promoção. Temos livros muito bons a R$10, temos os combos, que são obras básicas, 2 obras básicas a R$7. Então é muito interessante para quem está à procura de alguma obra espírita. Se nós não tivermos aquilo que vocês estão buscando no estoque, nem aqui, nem na livraria, a gente faz o pedido nas distribuidoras e o desconto está garantido mesmo que chegue na próxima semana, ok? Então nós estamos aqui justamente para levar o livro espírita da melhor forma possível. E gostaríamos de repetir, nós falamos deste livro aqui na segunda-feira, Palavras para a Alma. Esse é um excelente livro, um dos melhores que foi editado nos últimos tempos. Então é um livro que trata aqui uma psicóloga do Rio de Janeiro, doutora Ana Teresa Camasmini, e ela perdeu um filho, e ela fez uma obra aqui realmente de fôlego, muito embasada na doutrina espírita, que traz conforto, mas também traz reflexões muito interessantes. Então esse livro está sendo muito elogiado em todos os lugares que a gente vai. Eu estive em Catanduva, numa distribuidora, e eles falaram que esse livro está sendo assim, um sucesso realmente, porque as pessoas estão divulgando este livro. Então nós temos ele aqui, não é um livro barato, esse livro custa R$39, mas nós temos 20% aqui durante a Semana do Livro. Para quem é sócio do clube, ele estará no Clube do Livro no mês de maio. Então quem for sócio do clube espera que aí vocês vão poder retirar por R$18. Temos também aqui, para quem gosta de romance espírita, esse aqui foi lançado esta semana passada. Casulo de Segredos. Espírito Adamos Elisa Galvão. É uma médium desconhecida, mas segundo as pessoas, não li o livro, mas as pessoas que analisaram esse livro, tanto aqui para a gente no Idefran, quanto nas distribuidoras, dizem que é tão bom ou até melhor que os livros da Vera Lúcia Marinzec. Então nós temos também com 20% de desconto, Romance Espírito. Ok? Não podemos deixar de falar do nosso Clube do Livro. Vocês sabem que a gente mantém aquele Clube do Livro já há tantos anos, mais de 40 anos. Vocês podem receber as obras por R$18. Então é um preço muito acessível, todos os meses. São 4 títulos, um romance, um livro doutrinário, um na linha de autoajuda com embasamento doutrinário e um livro infantil. Então cada livro, R$18, se quiser tirar mais de um, pode ser retirado, pagando R$18 cada livro. Então, quem se interessar, pode entrar no site, ou ligar lá no Idefran para fazer o cadastro e passar a receber as obras por R$18. Nós vamos pedir ao nosso querido Max para fazer a prece de abertura. Em seguida eu vou apresentar o nosso orador, desconhecido. Uma alegria estar recebendo você aqui, Berto. Vamos orar em conjunto, com os nossos pensamentos, sentimentos, envolvendo o que nós temos de melhor dentro de nós. Queremos direcionar a nossa oração para o nosso Brasil, a nossa pátria amada, coração do mundo, pátria do Evangelho,
está precisando das nossas orações. Rogamos neste momento ao nosso amado Mestre Jesus, o nosso protótipo, a nossa Mãe Maria Santíssima, que como sempre nos ampare, amparando o orador da noite e a todos nós encarnados e desencarnados. Com a oração que Jesus nos ensinou, nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santo é o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, livrando-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Seja conosco, Pai amado, como sempre estivestes. Que assim seja. Bom, pessoal, então hoje, a quarta-feira da Semana do Livro, já há alguns anos, é uma parceria que é feita entre o IDEFRAN, que promove a Semana do Livro, e a AME, Associação dos Médicos Espíritas de Franca. Então isso já se tornou uma tradição. Então é com muita alegria que nós estamos recebendo o Dr. Alberto Ferrante Neto. Ele está representando a AME este ano, e ele trouxe para a gente um tema extremamente interessante, baseado em uma obra chamada Cérebro Triuno. Então, é extremamente interessante, muito rico esse livro que ele vai trazer aqui para a gente, esse compêndio do que está no livro. Doutor Alberto, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe o seu trabalho sempre. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja no coração de todos nós, hoje e sempre. Na verdade, realmente está descrito no cartaz o cérebro triuno. E aqui vocês estão vendo o cérebro visão espírita, mas é a mesma coisa. O Cérebro Triuno foi um livro que foi lançado na AME, no último AME, no Rio de Janeiro, por três autores que no final eu vou mostrar. E é realmente uma obra muito interessante, não só para quem está ligado à questão da medicina, da saúde em si, mas para a gente ter um entendimento maior, que é muito mais profundo. E como ela é um pouquinho, às vezes, mais complexa, então, desde quando foi lançada, a gente teve o compromisso de, às vezes, ler e filtrar um pouquinho mais, esmiuçar, tornar um pouquinho mais palatável o que esse livro contém, e algumas coisas a gente introduziu também, né? Então, vamos juntos agora. Bom, então vamos começar do início, né? Bem do início. A gente sabe que o universo, segundo a teoria do Big Bang, ele tem 13,7 bilhões de anos. A Terra tem 4 bilhões e 54 milhões de anos. As moléculas que começaram os princípios, as primeiras moléculas, né, têm 3,9 milhões de anos, e durante 20 milhões de anos elas ficavam estacionadas nesse período, para só depois elas se agruparem e começarem a se constituir os seres um pouco mais complexos, pela união das moléculas, das células e ali por diante. Acha-se, né, uma teoria que a água do planeta veio através de alguns meteoritos, a água e as primeiras formas de vida, e essa evolução principiou na água, como a gente sabe, nos mares, né, para depois ir para a terra, e na evolução das espécies, né, e foram evoluindo até que chega-se até onde nós estamos, que nós somos aqui os humanos, que estamos vivendo aqui agora. Mas uma reflexão é importante. A ciência oficial, ela imagina que só existe a matéria. Nós, como os espíritas, nós adotamos o princípio dualista. Existe o espírito e existe a matéria. E aqui o nosso objetivo de estudar aqui é principalmente como que atua. Como é que atua a mente do cérebro, né? Como é que o espírito, uma coisa que às vezes é até difícil de a gente definir, uma chama, como é que o nosso espírito atua
na matéria que é palpável, como nós estamos aqui. Então é isso aqui que a gente vai falar alguma coisa e discorrer um pouquinho. A pergunta número 7 do Livro dos Espíritos, ela diz que existe a Trindade universal, que é formada por Deus, o princípio espiritual, o espírito, e a matéria, né? Mas vamos ver então como é que são feitas essas ligações e como é que isso desenvolve. Vamos um pouquinho tratar a questão da matéria em si, né? Aqui não tem nada de espiritual. Esse autor aqui, Paul MacLean, ele desenvolveu a sua teoria a respeito, nós estamos falando aqui do ser humano todo, mas nós vamos especificamente falar sobre o cérebro, né? Não é só porque é também um pouco mais da minha área, mas nos interessa porque o cérebro é que realmente comanda o resto do corpo. Mas nós vamos focar especialmente a questão do cérebro. Ele desenvolve a sua teoria da evolução filogenética, que é a evolução das espécies, que o sistema nervoso ele foi desenvolvendo e depois em cada passo ele tem um vetor de crescimento neural. Ele vai crescendo daqui para cá. Por exemplo, os peixes evoluíram e desenvolveram até a medula, que é essa parte de cá. A partir daí, consolidada essa evolução, em seguida, foi se complementando, de acordo com no evoluir das outras espécies, segmentos mais importantes do nosso cérebro. O tronco cerebral, né? E depois as partes do sistema límbico e o neocórtex. Neocórtex significa o nosso parênquima cerebral, o nosso cérebro, né? Que foi evoluindo nesse sentido e ele tem um sentido de evolução. É de baixo para cima e de pouco para trás. Então nós vamos seguindo esse vetor de crescimento aqui, ó, de baixo para cima e nesse sentido, né? Essa aqui é a parte mais nova do nosso cérebro, mas tudo isso, ó, no nosso cérebro foi formado a partir da evolução das espécies, e isso os peixes têm praticamente quase que o mesmo tipo de medula que nós temos, e foram sendo incorporados até que chegasse no homem, no estágio atual, né, que desenvolveu a parte do cérebro, e ele tem o seguinte axioma, que a função faz o órgão. Então, de acordo com a função, ele vai desenvolver o órgão para se manifestar, né? E isso faz muito sentido. Ele é um homem da ciência, mas nós sabemos que atrás disso daí existe o nosso espírito, que está exigindo cada vez mais um instrumento um pouco mais aperfeiçoado para a sua manifestação. E ele funciona então como um impulso para o desenvolvimento neural. O cérebro está aqui, né? O cérebro ele é todo, são giros cerebrais, para que ele vai desenvolvendo e para que ele caiba na caixa craniana, ele vai como se fosse enrolando, como se a gente amassasse um papel para diminuir o seu volume para caber num espaço um pouco menor. Mas nós sabemos então que essa é a ciência, que na verdade não existe uma contradição do que a gente pensa, nós aceitamos muito bem a ciência e todas as teorias e concordamos, não discordamos de nada disso daqui, aceitamos perfeitamente. Só que nós acrescentamos que por trás disso daí existe o nosso espírito comandando e orientando tudo isso. Como Paul MacLean diz, a função faz o órgão, então o espírito vai, à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai necessitando um organismo muito mais aperfeiçoado. O próprio MacLean disse que esse cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. E é verdade, né? Ainda parte, aqui na parte da frente, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele ainda não chegou no seu ápice de desenvolvimento. Nós não chegamos no cume, no topo do nosso desenvolvimento, que, aliás, nós temos muito ainda que evoluir nesse sentido. Mas é interessante que a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, muito antes de Paul MacLean colocar esses conceitos, André Luiz, no Mundo Maior, ele tem um capítulo que eu acho um dos mais bonitos de toda a literatura, se é que tem algum mais bonito, né? Da literatura do André Luiz, pelo Chico, no Mundo Maior, e que ele disserta sobre essa questão ele fala aqui cérebro triuno, né, sobre a questão do cérebro, mas muito antes desse autor.
publicar isso daqui, muito antes, bem antes. Então, ressaltando o aspecto assim, científico da doutrina espírita, né? Então, uma coisa importante é isso. No próprio Evangelho, no começo, tem um capítulo que fala ciência e religião, que elas não são contraditórias, elas se complementam. A gente não pode negar o avanço que tem da ciência, e a gente usufrui, se beneficia de tudo isso, né? Mas a gente tem a noção de que tem alguém que comanda a máquina, né? E que se algum dia a ciência comprovar, e vai um dia comprovar a existência do espírito, imagina se a ciência um dia confirmar a existência do espírito, a reencarnação. Olha, tanto de coisa que seriam explicadas, né? Então, na verdade, não existe um conflito entre uma coisa e outra. A gente pode muito bem, com a nossa visão, fazer essa conjugação dos dois tipos de pensamento. Bom, então, André Luiz, no livro, no capítulo da Casa Mental, ele faz a seguinte descrição. Vocês desculpem, a gente não deve colocar um texto longo numa apresentação, porque cansa, mas eu acho que isso é tão importante que vocês vão ter um pouco de paciência e a gente vai ler esse aqui, porque cada pedaço é importante do que pode se dizer aqui. Bom, então ele diz o seguinte, ele está descrevendo, o mentor é o Calderaro, e está descrevendo para o André Luiz. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Só ressaltando que mente, estamos usando aqui como um atributo do espírito, correto? Nos planos dos lobos frontais, nós vamos mostrar isso com as imagens posteriormente. No plano dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Os esclarecimentos singelos e admiráveis empolgavam-me. Calderaro era educador da mais elevada estirpe. Ensinava sem cansar. Sabia conduzir o aprendiz a conhecimentos profundos, sem nenhum sacrifício por parte do aluno. Apreciava eu a nobreza quando prosseguiu o fim do breve intervalo. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares, daí o cérebro triuno. No primeiro situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados, primeiro andar. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo. No outro, reside o esforço e a vontade. E no último, demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos assim, desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Então, aqui tem uma imagem, né? Não sei se vocês estranham, né? A gente fala de parte espiritual, de tudo, e mostra um cérebro como se fossem coisas distintas, separadas. Mas, na verdade, elas se manifestam da mesma forma, né? De uma mesma maneira. O nosso princípio espiritual está aqui. Existe o cérebro, mas em cima do cérebro existe o nosso espírito atuando, e principalmente, como a gente vai ver aqui, em determinadas regiões específicas do cérebro, que são especialistas em determinado tipo de procedimento, de ação, né? Que a gente vai ver com detalhes aqui. Então, nós temos aqui o cérebro inicial, que é essa parte aqui, né?
O córtex motora, na verdade não é só córtex motora, porque nessa parte existe parte do cérebro que é responsável pela motricidade. Mas não é só a motricidade, ali existe a parte da sensibilidade, da audição, da visão, que a gente vai ver também com um pouco mais de detalhe, um pouco mais para frente. E aqui, ó, a parte do lobo pré-frontal. Esse aqui, que é a parte que ainda, se Deus quiser, um dia a gente vai desenvolver. Então, temos aqui uma figura. Né? Então, temos aqui, olha, o primeiro andar, o cérebro inicial, onde estão os nossos instintos e automatismos. Nessa parte aqui, está arquivada toda a evolução das espécies, toda aquela do animal que a gente adquiriu, né? Está tudo registrado e arquivado aqui. E mais do que isso, todas as nossas experiências reencarnatórias, de todas as encarnações que a gente já viveu, que já vivenciou, aqui nesse primeiro andar. No segundo andar, existe essa parte aqui, onde é que é a parte que a gente se relaciona mais, né? Essa parte do cérebro está mais programada, ela está mais preparada para a gente ver, a gente escuta, a gente tem o tato, a sensibilidade, e que é essa parte que depende do nosso esforço e na vontade. E o lóbulo frontal, as nossas ideais e metas. Ele fala cérebro triuno e não cérebro trino, porque ele quer passar o conceito que é preciso que a gente transite por esses 3 andares. Né? Porque se você permanecer aqui embaixo, você vai sentir aqui a nossa parte animal. Né? Então você vai ter uma coisa muito primitiva, você vai permanecer sem desenvolvimento. Se você permanecer somente aqui nesse andar, você vai ter uma visão muito assim materialista da nossa vivência. E se você ficar aqui, você vai viver no mundo, na lua, e não vai ter nenhuma realização, nenhuma obra. Né? E vejam que isso daqui, gente, eu não sei, eu acho isso é um holograma. Isso contém tudo. E eu acho isso tão bonito, mas tão bonito. Eu sou apaixonado por essa visão de que, por exemplo, nós carregamos, cada um de nós, no nosso cérebro, a nossa história todinha. Não só a história pessoal de cada um, do que você foi numa encarnação, do que você foi noutra, naquilo que você errou, naquilo que você realizou, mesmo dos animais. Né? Nós trazemos isso dentro de nós, conosco, aqui andando, olha, carregamos, nós trazemos todos esses reflexos. Né? Ao mesmo tempo, nós carregamos a ferramenta que a gente tem para atuar aqui no nosso meio e desenvolver, e o ideal superior. Aquilo, a meta, onde a gente tem que atingir, é onde a gente tem que chegar. Então, eu acho isso aqui um holograma tão bonito, tão perfeito, né? E é perfeito, além de perfeito, bonito, porque como todo processo divino é. Né? Porque, por ser divino, ele já é belo dessa maneira. E a gente acha estranho, por exemplo, como que a ciência oficial acha que tudo isso daqui foi obra do acaso. Que foi por coincidência, uma molécula pegou outra, o animal não sei o que, foi desenvolvendo, e chegar no nosso cérebro que nós temos hoje. Na verdade, os cálculos matemáticos, que foram feitos, se fosse dessa maneira, nós não estaríamos muito longe do estágio que nós estamos hoje. Por isso que existe algo, alguma coisa, um campo, uma força muito grande que nos encaminha, que nos dirige, né, para que a gente possa chegar nesse caminho aqui, até onde a gente está aqui, e o caminho ainda que é para ser percorrido. Né? Por isso que é a presença de Deus dentro de nós, certo? Dessa maneira, ó, com todo o potencial que nós temos, todo o potencial que nós temos para poder evoluir. Né? E de uma maneira muito bonita. Eu acho isso realmente maravilhoso. Assim, aqui então nós temos, olha, o passado, o presente e o futuro. Mas temos também, olha como isso é simbólico e de uma maneira assim grandiosa. Mas não é só isso. Do ponto de vista psicológico, nós temos o inconsciente, o consciente e o superconsciente. Se você for analisar com uma visão psicológica, né? Com todas as implicações que isso traz. E temos também, a gente pode pensar que aqui temos dentro de nós o animal, o homem e o anjo, que, se Deus quiser, um dia a gente vai chegar
como nos prometeu Jesus, e lógico, dependendo do esforço de cada um. Não está passando, Rui. Bom, então vamos examinar parte por parte, né? Então vamos examinar primeiro aqui, ó, essa questão do cérebro inicial, o primeiro andar que nós estamos aqui. Esse andar aqui é a nossa caixa, a nossa história, né? O banco de dados que a gente tem, como eu disse, tudo que a gente aprendeu, desenvolveu na evolução da própria espécie até chegar ao homem, como também todas as nossas experiências reencarnatórias. Está tudo arquivado aqui. E aqui, é nesse cérebro inicial, que há a principal ligação do nosso espírito. E tinha que ser assim, porque é o espírito que vai promover o desenvolvimento, como a gente diz anteriormente, né? A função faz o órgão. Então, é aqui que se liga o espírito. Então, existe esse banco de dados, ó. Mas ele é um banco de dados. E como diz anteriormente, ele tem processos automáticos e de repetição. Ele repete. Ele é programado, ele é um programa que repete, mas é um programa muito forte. Aqui existem nossas memórias, mas essas memórias eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Elas são ativas, são vivas e atuantes, né? Atuantes no sentido assim de que toda hora estão influenciando o indivíduo, no sentido dele voltar e de experienciar as experiências anteriores, de permanecer naquele tipo de experiência. Vejam, por isso que é difícil a gente mudar. É tão difícil a gente mudar, porque esse processo é realizado aqui, e ele é um processador muitíssimo potente. Ele é um programa, e ele traz para a gente sempre naquilo que a gente já foi. Ele quer, o magnetismo é tão grande, tão forte, que nos atrai para a gente permanecer naquilo que a gente foi. E por isso também pode explicar a dificuldade que a gente tem, e de tantas encarnações que a gente tem, e que a gente repete os mesmos erros, repete os mesmos erros, repete os mesmos erros, e a gente não evolui, né? Isso faz com que, por exemplo, a natureza tem um processo, que quando você adquire um conhecimento, ela torna isso automático, no sentido assim de gastar menos energia, de poupar energia. A gente sabe que quando você vai aprender a dirigir, você vai lá primeiro, você está bem consciente, né? Então se for de marcha, né? Hoje já nem tem tudo. Você põe aqui, você pisa na embreagem, você pesa no acelerador, vai fazendo isso, e depois você dirige isso automaticamente. Isso é um processo da natureza, com o objetivo de poupar energia, né? E fica tudo automático. E como isso é um processo muito intenso, a gente tende a essa repetição. E vejam também, olha, se a gente não estiver atento no nosso dia a dia, a gente cai tudo no automático. Aí a gente para e fala assim, poxa vida, mas o tempo está passando muito depressa. É lógico, porque você não tem consciência de cada momento. Você entra no automático, e de repente você passou no dia e fala assim, mas já passou o dia, hoje é segunda, hoje é domingo, já passou, amanhã é segunda-feira de novo, né? Todo esse processo automático é que a gente deve ver. Então, isso tudo é esse processo. E isso aqui é interessante, porque no desenvolvimento das espécies, desenvolveu assim, os animais desenvolveram a questão do espaço, da sexualidade, da agressividade, e muitas vezes, quando a gente cai nesse processo, quando a gente baixa a nossa vibração, a gente cai nesse andar, né? E muitas vezes a gente tem atitudes agressivas que semelham a atitudes de animais, né? Então a gente cai dessa maneira. Toda vez que a gente abaixa o nosso padrão vibratório, né? Ou a gente não perdoa, a ruminação mental, a gente cai nesse processo e ele passa a repetir, né? Ele passa a repetir. Por exemplo, às vezes a pessoa briga com a mulher, por exemplo. Briga com a mulher, de repente,
aquela discussão que teve 30 anos atrás, e de repente você está discutindo, você está repetindo as palavras, e ela também, a mulher também, de uma briga de 30 anos atrás, até as palavras são as mesmas. Porque você caindo nesse padrão vibratório, você cai nesse processo, e como ele é automatismo e repetição, você cai naquilo que você teve até todos os dias, né, de repetição e dessa maneira. Mas vamos prosseguir. Agora aqui tem uma coisa muito interessante, que é o foco principal da ligação do nosso espírito, que é a pineal. A pineal, ela está no centro do nosso cérebro. E veja, a natureza é tão sábia e tão perfeita, não ia colocar um órgão num lugar mais importante que é o nosso cérebro, bem exatamente no meio do nosso cérebro. Tal a importância que ele é. O Torres Pastorino, no livro Mecanismo de Mediunidade, ele fala que a pineal é uma válvula, que ela capta, né? Capta o nosso espírito e como se tivesse uma válvula que passasse de uma determinada vibração, ela capta e traduz no cérebro e encaminha para o nosso cérebro para a compreensão que nós temos. O nosso espírito se liga aí, e é natural que se o nosso espírito se liga aí, nos processos de mediunidade, outros espíritos também se ligarão via pineal. A pineal é um órgão capaz, um único órgão capaz de captar a quarta dimensão. Por exemplo, ela capta os sinais do cosmos, dos astros. É o que se chama de Zeitberg. Ela tem essa capacidade de captar essas radiações dos astros. E isso influencia o nosso corpo. Porque a pineal tem ligação importantíssimas com todas as glândulas do nosso corpo e com várias partes do nosso cérebro. Por isso que é a ligação principal do nosso cérebro. E como ela capta essas vibrações, ela, através das influências que ela tem, se traduz de manifestações do nosso corpo. Por exemplo, a menstruação é um mês lunar. A gravidez, 1 ano lunar. Por isso que quando vai cortar cabelos, mulheres em especial, falam, vou cortar o cabelo na lua crescente, na lua minguante, né? Dessa forma. E realmente é influência. E isso é através da pineal, que era responsável, porque a gente chama de cronobiologia, né? Do ciclo sono e vigília. Ela produz a melatonina, que quando fica escuro, produz a melatonina para nos dar o sono, né? Essa é a nossa pineal. E vê, isso aqui, René Descartes já falava que a pineal, já intuía que a pineal é a sede da alma, né? Outros autores, vejam, Penfield é um neurologista famoso, né? E é não espírita. O indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, porta de entrada e saída da mente. Diencéfalo é a somatória de alguns lugares, o hipotálamo, o tálamo, o epitálamo, e o epitálamo onde é que se situa a nossa pineal. Prossigamos. Outro lugar importante é o nosso tálamo. O tálamo é uma região do nosso cérebro onde ele capta todas as sensações de olfato, de visão, todas menos o olfato. O tato, a audição, a visão, passam, ele é um relé, é um centro que a partir daí ele distribui através de umas estruturas que se chamam radiações talâmicas para todo o nosso córtex cerebral. Nós só tornamos uma coisa consciente quando esses impulsos chegam no nosso córtex cerebral. Até lá, ele passa para o tálamo, que distribui essas sensações. Se chegar só no tálamo, a gente recebe essas sensações, mas a gente não tem a consciência do que está acontecendo. E o Calderaro nos ensina, né, que o tálamo também é esse centro importante porque pela sua função e pela sua localização. A pineal é a glândula da vida mental, poderosa usina. O André Luiz nos diz, a ciência oficial acha que a pineal, hoje em dia já tem estudos um pouco mais diferentes, mas assim, qual que é a função da pineal do ponto de vista da ciência oficial? É um órgão que funcionaria até o início da puberdade, cuja única função seria inibir
o desenvolvimento das glândulas sexuais. Então, chegando na puberdade, ela pararia de funcionar e se tornaria inativa, né? Quando ela se torna inativa, as glândulas sexuais, o testículo, os ovários produzem os hormônios e vão dar as características sexuais secundárias para o desenvolvimento do homem e da mulher. Mas, na verdade, é aí, segundo o André Luiz, que começa a ver nessa idade da puberdade, é que até então, o nosso espírito estava um pouco amortecido pela nossa experiência reencarnatória até então. Ele estava meio anestesiado, né? E com uma função, né? Porque, por exemplo, se você tem experiências de uma vida transata passada, e você tem a oportunidade de, até essa época, num caminho diferente, num terreno diferente, ser plantado ideias diferentes do que você teve na encarnação anterior. Mas quando chega na época da puberdade, esses impulsos, eles chegam, se tornam, não é que eles se tornam conscientes, mas eles chegam através de impulsos, de tendências, de todas as formas que a gente tem, da parte sexual, inclusive, na época da puberdade. E muita gente acha que a época da puberdade, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é um caos programado por Deus. Porque é nessa hora que você recebe esses impulsos das experiências reencarnatórias anteriores. É uma glândula da vida mental, é uma glândula relacionada com o despertar da sexualidade por causa da puberdade. Então, é um tsunami na vida de qualquer ser humano nessa fase da puberdade. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Com a mediunidade, inclusive, né? Então, veja tudo isso nessa fase, tudo aflorando ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado e ter um olhar muito especial para essa época da vida. O tálamo também está aqui, né? Faz parte do diencéfalo, é o tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo. Aqui também isso tudo ainda faz parte do primeiro andar, do cérebro inicial. Essa parte aqui, ó, é a parte embaixo, uma parte mais importante, uma das partes mais importantes do nosso sistema nervoso. Ali estão os centros do aparelho circulatório, respiratório. Se você tiver uma lesão nesse tronco cerebral, você pode parar de respirar. É um lugar delicadíssimo, né? Ele controla os batimentos cardíacos, tudo. E aqui tem núcleos que também vão para vários órgãos, para a parte digestiva, a gente sabe, os núcleos cranianos estão nessa parte aqui que são importantíssimos. E aqui que se dá uma ligação que a gente chama da ligação da âncora do espírito. Sabe o facho, cordão prateado? Ele se liga exatamente aqui, ó. A fossa romboide é um assoalho do quarto ventrículo, e aqui onde se liga aquele cordão prateado que todo mundo já ouviu falar e vê dessa forma, né? Se liga aqui. É o primeiro a se formar e é o último a ser desatado também no desencarne. No livro Dobrejo da Vida Eterna, o desencarne do Dimas, ele conta exatamente como é que é feito, passo a passo, um desencarne. E o último laço a ser desatado é o laço desse cordão prateado, que ele é fixado exatamente nesse ponto. Vejam como a gente está querendo fazer uma ligação de um link, porque senão a gente fala assim, pensa na questão espiritual como uma coisa assim, subjetiva, né? Não é palpável. Não, a gente quer exatamente trazer essa coisa que é subjetiva, que é mental, para uma realidade física que está dentro de nós, que é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso. Então, esse cordão prateado, ele se é ligado aqui, né? E durante o sono, tem uma imagem que eu vou mostrar, durante o sono, o espírito se desprende e fica ligado ao corpo através desse cordão, que é exatamente fixado aqui. Ele é a âncora do espírito. Mas não só isso, mas, por exemplo, no livro Libertação, Margarida ela era vítima de um processo obsessivo muito grande, e os espíritos das trevas colocavam ovoides no bulbo, nessa região. Isso é uma forma de sugar a energia e de perturbar todo o sistema nervoso e, consequentemente, a parte digestiva, os órgãos que se ligam, que depende desses impulsos que se originam aí.
E os espíritos das trevas sabem disso. Não são só os espíritos de luz que têm esse conhecimento, eles sabem e sabem muito bem manipular o local que coloca, com qual objetivo, tem toda uma técnica, né? O mal também tem toda uma técnica. Então é ligado aqui, ó. É nessa parte, essa parte é aqui posterior, ó, na base da nuca, nessa região. Aqui então temos uma figura, ó, durante o sono, ele está desprendido, e aqui está ligado naquele local, ali. Dessa forma. Enquanto a gente estiver vivo, está ligado dessa forma aí. Aliás, eu vou pedir licença para contar um relato do desencarne do meu pai, quando ele teve uma comunicação, que ele relata como foi o desencarne dele. Ele relata que teve um apagão e ele foi levado, minha avó levou ele para o rancho, que é um lugar que ele amava, e ele despertou no rancho, do lado da minha avó, ela conversando com ele, e ele notou que saía um fio dele. E ele olhou para aquele fio, foi olhando, e de repente, para esse fio, ele foi conduzido até onde estava sendo velado o corpo dele. Ainda não tinha sido feito totalmente o desligamento do espírito do seu corpo, né? Isso é um exemplo, né, de como isso aqui se liga dessa maneira. Aqui a gente abre um parênteses para falar o seguinte. A gente sabe que o espírito, como a gente disse anteriormente, está ligado principalmente nesse primeiro andar, né? Aquele cérebro primitivo. O cérebro anencéfalo, por assim, definição, eles consideram, a ciência considera o cérebro anencéfalo aquele que não tem córtex cerebral. Está vendo? Mas acontece o quê? O espírito está ligado e muitas vezes é difícil não ter cérebro nenhum. A maioria das vezes tem esses resquícios que estão aqui, ó, tá vendo? Toda o cerebelo, o tronco cerebral, a parte do diencéfalo, tá, tudo isso existe no cérebro dito, no feto dito anencéfalo. Então isso quer dizer o quê? Que não é porque não tem cérebro que não tem um espírito ligado nele. Existe sim um espírito ligado nele, né? Como a gente está vendo, essa ligação é feita aqui, então, só para ressaltar esse aspecto da questão do que a gente tem que se posicionar na questão que eu acho que hoje em dia, inclusive, que o cérebro é permitido o abortamento, porque no cérebro anencéfalo. Mas a gente tem que considerar que tem um espírito aí ligado nele. Então, vamos passar para o segundo andar. Bom, então nós temos lá o nosso banco de dados, né, esse processador imenso, mas aqui nós temos já o segundo andar. O segundo andar é essa parte do cérebro, tirando aqui de fora e tirando, é tudo que está aqui, menos essa área da frente, que é o lobo pré-frontal. Tudo isso aqui é o nosso segundo andar. Mas aqui que tem as áreas, a área motora está aqui, a área da sensibilidade, a área da audição, a área da visão está aqui, da fala está aqui. E por que é isso? É porque é nessa região que a gente se comunica, a gente vê, a gente aprende, e principalmente onde está aqui a ferramenta da gente atuar na atual encarnação, da gente realizar as obras aqui através desse andar, dessas ferramentas que estão situadas nesse segundo andar, né? Com todas as possibilidades, né? Então vejam, porque, essa daqui é a parte consciente. Você tem a parte consciente de realização e da coligação de todas as informações e onde você pode trabalhar no atual encarnação, na atual vivência. Eu vou contar uma historinha aqui. Esse Phineas Cage aqui, isso porque para poder, o próximo que nós vamos passar para o pré-frontal. Phineas Cage, em 1848, ele era funcionário de uma ferrovia nos Estados Unidos. Ele tinha 25 anos. Ele era um funcionário exemplar da ferrovia. Ele era o responsável, e estava fazendo a ferrovia, e quando tinha uma pedreira, alguma coisa, tinha que dinamitar aquela pedreira para passar os trilhos. Então ele era o responsável, ele fazia o buraco na pedra,
colocava dinamite, tamponava com areia e vinha com um bastão e socava, depois acendia o estopim para poder dinamitar aquela parte. E um dia, esse bastão, ele pesava 6 quilos e tinha meio metro. E por um descuido, alguma coisa, alguém chamou, ele bateu e saiu uma faísca, e essa barra entrou no cérebro dele. Entrou nessa, esse aqui é uma recomposição que foi feita muito tempo depois, né, para estudar o caso dele. Essa barra entrou aqui debaixo, ó, ela perfurou o olho esquerdo dele e perfurou essa parte do cérebro exatamente na área pré-frontal, que é essa área do córtex frontal anterior, dessa maneira. E ele era uma pessoa extremamente amável, educado, assim, extremamente disciplinado, e se notou depois, ele recuperou. Ele não teve nenhum problema motor, ele não ficou nada paralisado, não afetou a fala, só perdeu a visão porque afetou o olho dele aqui. Mas parte motora não teve nada com ele. Mas ele teve uma mudança radical no seu comportamento. Ele ficou uma pessoa infantilizada, começou a falar palavrão, mudou totalmente a questão da personalidade dele, dos comportamentos que ele tinha. Aí, a ciência começou a estudar e localizar essa área do cérebro como uma área responsável pelo comportamento, e passou a se estudar depois disso daí. Mas a gente também tem que fazer uma reflexão, e eu quero que vocês guardem esse exemplo, porque, por exemplo, se a ciência também tem uma visão radical de cá, nós também, como espíritas, não podemos ter uma radical só a questão do espírito. Veja, o espírito está ali presente, só que não está se manifestando, porque aquele órgão, aquela região específica está afetada. E vê, poxa, mas o espírito é o mesmo e mudou o comportamento? Certo? Então, guardando dessa maneira para a gente poder tirar algumas conclusões um pouquinho posteriores. Então, vamos aqui para essa área aqui, que é a área do cérebro aqui, dessa parte frontal. Essa parte é responsável pelas funções psíquicas superiores, da parte cognitiva, da intuição, do diagnóstico, da visão, da imaginação. Por isso que aqui tem, só o homem tem a capacidade de imaginar, o animal não tem. É um patamar acima, né? Então, aqui onde é que está a parte onde a gente vai procurar trabalhar nas nossas vivências para que a gente possa evoluir, porque aqui é a ferramenta adequada. Aqui é a parte adequada. E André Luiz diz o seguinte, que ali existem milhões de células que estão adormecidas, que a gente não usou, e que a gente não usa ainda 1/10 do que é capaz essa região. Então, outra vez, eu quero ressaltar, vejam, poxa, mas célula, desenvolvimento, progresso moral, numa região, na matéria, né? Mas é exatamente isso que a gente está tentando fazer, esse link, essa ligação do que é espírito, do que é matéria, juntando as duas coisas, né? Vejam o que aconteceu com o exemplo anterior do Phineas Gage. Mas André Luiz diz que aqui que a gente deve batalhar para a gente evoluir dessa forma. Essa área aqui pré-frontal, ela é responsável, se você fizer exames, por exemplo, ressonância magnética funcional, a pessoa rezando, aí que ela mostra, faz um exame, a pessoa rezando, fizeram com umas freiras rezando, coloca na máquina e vê que essa área está ativada. Aí a ciência fala, então isso aqui é responsável da área da oração, da parte mística, é essa aqui. Sim, sem dúvida. Só que existe um espírito, algo que é o operador dessa máquina, que é o espírito nosso, entendeu? E aqui é muito importante que, por exemplo, quando você tem atitudes no bem, você faz uma atitude que você tem um engajamento social, tudo, essa área também é estimulada, né? Tem um sistema que chama sistema de recompensa, que quando você faz uma atitude no bem, dá um prazer semelhante. Quando você ganha um presente ou come uma coisa deliciosa, essa área é ativada quando acontece dessa maneira. Olha, tá vendo? Isso aqui são revistas médicas. Tá vendo? Neuroscience, uma revista
de peso, né? Fazendo uma experiência mística no convento carmelita. Mas isso aqui já tinha sido tudo. Tudo isso que o André Luiz disse foi muito antes de todos esses dados que a ciência agora está estudando e desenvolvendo, né? Ele antecipou muito esses conceitos, como a gente viu aqueles dizeres, aqueles conceitos que a gente falou anteriormente. Agora, isso aqui também é uma coisa muito interessante. Então, nós vimos que aqui tem o cérebro inicial. Então, ali tem aquele impulso, né? Aquelas coisas anteriores, aquela parte da agressividade que a gente tem, que de repente a gente vacila e de repente tem uma reação exacerbada, de agressão, atitudes como um animal, muitas vezes assim está aqui. Então, por exemplo, você está lá e de repente o cara te fecha no trânsito e você pega e xinga, esbraveia, você quer ir lá e brigar com a pessoa, tal. Aí de repente, aqui essa parte, fala assim, não, peraí, por que eu vou fazer isso? É a conversa, está vendo? O sistema límbico é o sistema emocional. E aqui tem a parte racional, que está no lobo pré-frontal. Peraí, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou brigar com o cara? Por que eu vou estragar meu dia? De repente o cara está com um problema em casa, não sei, vou largar de mão, deixa ele ir, né? E vai. E você faz assim. Então, dessa conversa depende muita coisa. Mas a gente podia questionar uma coisa. E se tiver um tumor nessa região? O que vocês acham? Vai afetar? Sim, vai afetar. Vai afetar, porque é instrumento que tem para poder a realização dessa racionalização, desse comedimento, desse meio de campo, vai estar afetado. Tanto é que, por exemplo, teve uma época, hoje já foi abolido, que tinha uma cirurgia chamada lobotomia, que era justamente uma cirurgia que ela interrompia essas vias aqui. E a pessoa passava a mudar o comportamento. Eu lembro uma vez ainda, no Allan Kardec, tinha um paciente antigo que tinha lá, que tinha feito uma cirurgia pelo Dr. Matias, do Fernando. Pelo Dr. Matias, tinha feito uma lobotomia. E tem muitas pessoas que foram, numa época, foram feitas várias cirurgias desse tipo, num tratamento de pacientes que não tinham controle, de uma outra forma, o comportamento deles. Hoje em dia, com o desenvolvimento, com as drogas mais aperfeiçoadas, tudo, isso se aboliu, né? E se consegue um equilíbrio de uma outra forma e não traumática desse jeito. Se bem que hoje em dia tem está muito desenvolvimento das cirurgias psíquicas. Está em desenvolvimento, muita coisa ainda está sendo desenvolvida atuando nessas áreas. Até parece que a Eva Peron, parece, num estágio final, fez uma lobotomia e muitas outras pessoas da história sofreram esse tipo de cirurgia, esse tipo de lobotomia, né? Mas depois foi considerado uma coisa muito agressiva e isso foi banido, isso foi abolido, isso não se faz mais. Bom, mas como vocês estão vendo, né, o objetivo maior é assim, a gente fazer essa ligação, né? Nem, por um lado, o extremo radical da ciência, que não admite nada do espírito, e, por outro lado, da parte espiritual, a gente tem que saber que existe um instrumento, onde a gente se manifesta aqui na Terra, né? Pelo nosso estágio evolutivo, nós precisamos desse instrumento. E aqui está, então, essa proposta do que a gente tem para poder fazer essa ligação do nosso espírito, da mente, né? Como eu disse, o atributo do espírito, fazendo a ligação com a matéria. Para a gente também não poder radicalizar, né? Muitas coisas a gente precisa da medicina, lógico. Você tem uma apendicite, você tem que operar, certo? A gente não pode falar, não, eu vou rezar e vai sarar a apendicite. Eu estou com uma meningite, não, vou rezar e pronto. Não, eu acho que tem certas coisas que você tem que atuar dos dois lados. Sempre que possível, assim, particularmente na minha clínica particular, sempre que possível, que é permitido, que eu vejo que é possível, eu coloco o tratamento sempre dos dois lados, tanto da parte física quanto da parte espiritual, né? Porque você trata os dois ângulos principais do que se conecta disso aí, né?
Então a gente tem que ter esse bom senso de não ser radical, nem a ciência, e muito menos nós espíritas também. Tem muitas coisas que você vai precisar realmente trabalhar na parte da matéria. Enquanto eles arrumam ali, né? Existem alguns casos em que você é observado uma degeneração da córtex, né? E principalmente em idosos, em situações mais avançadas. E essas pessoas que geralmente eram calmas, brandas, elas adotam posturas bastante agressivas. Isso seria a predominância aí desse primeiro andar nessa pessoa? Entendeu a pergunta? Eu acho que, em parte, você pode, às vezes, até a tendência da pessoa, que às vezes a pessoa tinha isso enrustida, vamos dizer, que de repente se manifestou, mas pode ser também só um desequilíbrio global que tem, né? O Alzheimer, por exemplo, são a perda neuronal, né, que inicialmente tem na parte do hipocampo, que é responsável pela memória recente, mas depois, no avançar, ele vai tendo uma atrofia que afeta as várias áreas do cérebro. Então, há um comprometimento e dá o que a gente chama de demência, né? Então, no Alzheimer existe a demência, né? Mas aí eu acho que talvez por um desequilíbrio global do córtex cerebral e não propriamente só por uma ablação, por uma extinção de toda a ação do córtex cerebral. Pelo menos é a visão minha. Você diz intervenção cirúrgica, por exemplo? Não, possível é, porque, por exemplo, isso aqui está tudo mapeado, né? Então você sabe exatamente o que é, o que não está passando. E como está tudo mapeado, né, você tem a área específica que você pode atuar. Se você tem um mapa, o mapa da mina, você pode ir naquela determinada região e fazer uma cirurgia. Tanto você pode estimular, como você pode cortar, inibir, né? Hoje em dia tem muito. Cirurgia, por exemplo, só um exemplo, cirurgia de Parkinson, hoje em dia está se fazendo muito, né? Você vai numa determinada hora, em um espaço, coloca um marca-passo, e você pode melhorar através cirurgicamente, mas existem as cirurgias psíquicas que podem ser feitas assim. Ah, tá. Então, assim, como a gente viu assim, a questão dos impulsos, né? Aqui está colocada a seguinte questão. A partícula do pensamento é passiva quanto ao sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou mal. Quer dizer, existe sempre um impulso, né? E o Mário Quintana disse que a imparcialidade não existe, porque que não existe uma decisão simplesmente racional. Sempre existe algum sentimento que está pelo menos embasado subliminarmente àquela decisão que a gente toma. Bom, então aqui tem um esqueminha, então, para a gente poder compreender melhor um resumo de tudo aquilo que a gente citou, né? Para fazer os caminhos da nossa mente, do nosso espírito, para que possa chegar até o nosso cérebro e a gente possa atuar. Então tem o espírito, perispírito, o centro coronário, né? A pineal, o mais importante, o tálamo, porque todas essas regiões têm ligações importantes com as glândulas do nosso corpo, com a hipófise, que por sua vez comanda as outras glândulas do corpo, a tireoide, o ovário, o testículo, né? A suprarrenal, e ele vai atuar nas células do nosso corpo físico, e do tálamo também, né? E via do córtex cerebral, a hipófise, né? A hipófise, as glândulas hormônios fazendo esse link, né? As células do nosso corpo, e assim o nosso espírito se manifesta no nosso corpo físico. E aqui um pouquinho mais aprofundado, numa questão mais sutil, né? O princípio inteligente, juntando as questões dos corpos mais sutis, né? O princípio inteligente, o corpo mental, o campo biomórfico ou perispírito, né? Os centros de forças, os chakras, os nadis, os meridianos acupunturais e os microtúbulos. Os microtúbulos são estruturas que estão dentro do citoplasma da célula. E onde se acha, e pelo menos tem se dito, que talvez seja que o espírito se liga, célula a célula, no citoplasma. No citoplasma da célula tem o núcleo, tem a membrana, o núcleo, tem o citoplasma, que no meio. Ali existem essas organelas, os microtúbulos, e que o espírito se liga ali também. Vejam, tanto isso é de cima para baixo, como de baixo para cima. André Luiz ainda nos diz o seguinte, que isso tudo ainda tem muita coisa para ser dita.
como a doutrina já adiantou muita coisa, que a gente precisa estudar. Cada vez que a gente lê as obras de André Luiz, tem uma coisa diferente, que a gente aproveita para a gente enxergar, né? Tem muita coisa que já foi dita que a gente precisa entender, e muita coisa ainda que a gente precisa ainda conhecer. Ele diz que tem neurônios, quer dizer que não foram descritos nada aqui, isso aqui é uma coisa para o futuro, que ainda talvez ou vai ser revelado, ou de alguma outra forma, né? Que recebem as sensações exteriores e recolhem as impressões da consciência. Não se sabe se está no tálamo, se está no córtex, isso é uma coisa para o futuro, né? Para a gente poder viver, para poder ver se a gente encontra isso daí. E a questão também dos andares, que é a questão da própria mediunidade. Como eu disse anteriormente, como a pineal capta o nosso espírito, essa válvula que capta o nosso espírito, ela capta também o pensamento dos outros espíritos, né? Então, através da minha pineal, eu capto as impressões do outro espírito, e ali o Torres Pastorini fala assim, ele veste de palavras o pensamento do outro espírito, né? Ele capta, né? E ele interpreta de acordo com as posições do cérebro, né? Isso é importante a gente dizer, que a mediunidade é um fenômeno de senso. O Sérgio Felipe gosta de falar isso muito, é um fenômeno de senso-percepção. Tem essa captação, mas tem uma interpretação. Então, através aqui das áreas motoras, ele pode fazer a psicografia, da área da fala, a psicofonia, na área da visão, a clarividência, clareaudiência, né? Ele pode perceber dessa forma, né? Então, aqui, ó, no primeiro andar, então, onde é a captação da ideia do espírito comunicante. No córtex, como eu estou dizendo, faz a integração e a conscientização. Porque sempre tem, a mediunidade sempre tem um instrumento do médium. O médium sempre coloca um pouco da sua interpretação, né? Não é uma coisa pura, é uma interpretação de acordo com o HD que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com o grau de evolução espiritual que ele tem. Ele interpreta com o seu cérebro aquilo que ele está captando da espiritualidade. E aqui, ó, no terceiro andar, né, primeiro, segundo e no terceiro andar, no nosso lobo pré-frontal, né, é o seletor de canais, onde você coloca a sua vibração. Vibração inferior, por uma questão de ressonância, né, assim como num rádio você coloca numa estação, você pega aquela estação na outra, se você tiver uma vibração mais baixa, você capta aquela vibração de espíritos mais densos, mais grosseiros, e um pouco mais altos, espíritos mais superiores, que é dado por essa função do lobo pré-frontal daqui dessa maneira. Mas isso aqui que eu queria deixar bem claro, que aqui estamos concluindo isso aqui. Nada é totalmente físico, nada é totalmente espiritual. E não tem nada assim, místico, assim, sabe? De uma maneira geral, bem generalizada. Porque no nosso estágio evolutivo, nós precisamos do nosso instrumento para poder caminhar, andar e evoluir. E em outros planos superiores, possivelmente não, né? Mas aqui nós necessitamos desse instrumento aqui. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou para São Paulo, você quer ir comigo? Não, você pode ir que eu vou volitando depois. Não existe isso, né? A gente tem que usar as ferramentas. E como a gente viu, aqui cada área tem a sua especialização e a sua função, né? Então toda doença, todo processo precisa ser avaliado dessa forma, né? Eu quero que vocês guardem isso. Nada é totalmente físico e nada é totalmente espiritual. De uma maneira grosseira, uma representação grosseira a gente poderia fazer o seguinte, por exemplo, você pega um carro. O motor do carro seria o cérebro. O câmbio, a embreagem, para poder fazer funcionar, seria o perispírito. O duplo etérico seria a gasolina. E existe o motorista. Você pode, muito bem, ter um carro perfeito e você não sabe dirigir, né? Ou você pode saber muito bem dirigir, mas você tem um defeito mecânico. Ou você tem um carro perfeito e não sabe as leis do trânsito. Não é verdade? Então, dessa forma, que eu queria trazer esse conceito para vocês refletirem, né? Vocês tirem as conclusões de vocês, tudo, mas eu acho que é interessante a gente refletir nesses aspectos dessa maneira. E por fim, eu queria agradecer, né? Esse aqui
são os autores do livro do Cérebro Triuno, a doutora Ivênia, o Sérgio Lopes e o Décio Andoli, que já esteve aqui. Ela gentilmente me passou os slides dela, muitos desses slides ela me passou diretamente, são os autores do livro. Aqui eu rendo a minha homenagem e o meu agradecimento para ela, para a gente poder trazer do trabalho deles o que a gente trouxe aqui até hoje. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Agradecer muito, doutor Alberto, muito esclarecedor. Realmente esse livro é uma joia, e só com pessoas como ele, que é ligado à neurologia, interpreta e passa para a gente de maneira tão clara, né? Porque às vezes fica difícil a gente pegar o livro e trazer tudo para o nosso dia a dia, gente que não é da área. Então, muito obrigado, que a gente possa realmente nos lembrar de que somos espíritos em trânsito pela matéria, né? Isso é muito importante. Nunca nos esquecer de que nós somos espíritos. Vou pedir para o José Lucas fazer a prece de encerramento. Em seguida, a gente tem alguns avisos e o sorteio. Tenho certeza que todos nós estamos muito agradecidos a Deus por estarmos aqui mais uma vez participando da Semana do Livro. E agradecer também a Deus por esses ensinamentos que recebemos, que muitos de nós que não temos tanta experiência na área médica, mas há um despertamento a respeito dessa questão do cérebro, do espírito, enfim, né, nós saímos daqui preenchidos de maior conhecimento. E para tal, nós faremos a prece que Jesus nos ensinou, para agradecer ao Pai essa oportunidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino de bondade, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis entregue às tentações. E livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos nós. Pessoal, então, apesar do obsessor tecnológicos que esteve presente aqui hoje, a luz prevaleceu, né? Eu convido todos a descerem para tomar um cafezinho, um chá, comer um biscoito aqui embaixo da nossa livraria, aproveitar as promoções. E gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós não estamos transmitindo ao vivo no canal do Idefran no YouTube, por uma questão de sinal de internet que está sendo resolvida aqui no teatro. Em breve, todas as palestras da semana estarão disponíveis no canal do Idefran no YouTube.